Fala galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do Plano de Ensino e Doutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 4, semana 2, que trata do assunto núcleo celular dentro do tema citologia. São 5 questões objetivas onde a gente vai aprender um pouco sobre esse componente tão importante da célula. Vamos lá? Eu sou o professor Ronald e vem comigo na Trilha da Biologia. Primeira questão aqui fala o seguinte: dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes? Lembre, eucariontes são seres que apresentam um núcleo mais complexo, delimitado pelo envoltório nuclear ou carioteca, certo? Diferente dos procariontes, que têm o seu DNA disperso no citoplasma. Tudo bem? Então, temos aqui, os dois têm DNA, os dois têm membrana celular, que é a membrana que envolve toda a célula, isso é comum a todos os tipos de célula. Os dois têm ribossomos, e ribossomo não está associado ao núcleo. Agora, só os eucariotos apresentam envoltório nuclear. Por isso, nós vamos marcar aqui a letra D como resposta correta dessa primeira questão, já que essa é a única estrutura exclusiva dos eucariontes dentre as apresentadas aqui. Na segunda questão, temos o seguinte: a diferença entre as células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem uma molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto os indivíduos eucariontes elas se encontram no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que, vamos ler as alternativas, um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Isso não é verdade. Nas células vegetais, sobretudo por causa do vacúolo celular, que chega a ocupar 80% do espaço celular, tá? A célula vegetal apresenta um núcleo excêntrico, ou seja, fora do centro, mesmo uma célula vegetal saudável. Tá? Então, assim, isso não é sempre verdade. O núcleo nem sempre está no centro. No núcleo se encontra a cromatina, certo? DNA enrolado em estonas, proteínas de enrolamento e compactação do DNA, que é a associação de moléculas de DNA e proteínas imersa no citoplasma e envolvida por membrana nuclear. Tá? Então aqui, imersa no citoplasma não está certo. Citoplasma é o espaço, tá? Que é comum às organelas celulares. O espaço do interior do núcleo, delimitado por carioteca, é chamado de nucleoplasma. Então vamos seguir para ver se a gente acha a correta. Vamos lá. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína. Isso aqui é verdade, já que contém a molécula de DNA. Tá, é verdade, pois o DNA é onde contém a receita para a produção de proteínas. E as proteínas vão controlar os fenômenos celulares. Por isso, o núcleo, indiretamente, através da síntese proteica, vai controlar, vai coordenar as atividades celulares. Então, é provável que a nossa resposta seja a letra C. Vamos ler as outras para ver o que está errado? Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como ribossomos e retículo. Ribossomos e retículo está lá fora, no citoplasma. O núcleo é o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, ou cianobactérias, hoje conhecidas, já que são seres unicelulares. Gente, isso aqui está errado. Núcleo é uma região delimitada onde o DNA fica. Como células procariontes, como as bactérias e cianobactérias, hoje não mais chamadas de algas azuis, tá? Elas não apresentam núcleo, pois o seu DNA está disperso no citoplasma, não tem um lugar especial para ele ficar. Tá? Então, assim, a letra E também está incorreta. Vamos seguir. Na questão 3, a maioria das células eucariotas ou eucarióticas apresentam um núcleo. Entretanto, algumas podem apresentar 2 ou até múltiplos núcleos. Existem ainda aquelas que, depois de especializadas, ou seja, depois de assumirem a sua função específica, tornam-se anucleadas, como é o exemplo de quem? Das hemácias, tá? As nossas células vermelhas do sangue. Tá? As nossas células vermelhas do sangue, elas vivem pouco, elas vivem até 120 dias, porque elas perdem um núcleo para se encher de hemoglobina ali e ficar com a sua função específica de carregamento de oxigênio. E para isso ela não precisa do núcleo, né? Então ela perde o núcleo na sua formação.
Então, ó, leucócitos são os glóbulos brancos, as hemácias são os glóbulos vermelhos, que eu acabei de citar aqui como exemplo de células sem núcleo na vida adulta. Tá? Então, a letra B aí, a vida adulta da célula, tá? Vamos lembrar aqui. As outras, ó, as células musculares, muitas vezes, como o muscular esquelético, ligado aqui, ó, ao esqueleto, tem múltiplos núcleos, chamados de sincício, porque tem esses vários núcleos. Os neurônios têm o seu núcleo individual, tá? E as células epiteliais também, cada uma delas tem o seu núcleo. Então, a única nucleada aqui seriam as hemácias ou glóbulos vermelhos do nosso sangue. Indo para a finalização do nosso exercício, aqui, questão 4 e 5, ó, nós sabemos que o núcleo das células eucariontes é delimitado por uma membrana chamada de carioteca, hoje mais chamada de envoltório nuclear. Tá? A respeito dessa estrutura, marque a alternativa incorreta, hein? Olha só, queremos a errada. A carioteca é formada por uma única membrana e apresenta diversos poros. Aqui está o erro, logo na letra A. A membrana nuclear, aqui representada nesse núcleo celular, ó, ela apresenta uma dupla membrana, dobrada sobre si mesma. Tá? Esse é um detalhe da estrutura da carioteca. Ela é formada por uma membrana dobrada sobre si mesma. Então, ela tem duas camadas de membrana. Tá? Então, a nossa resposta incorreta já é a letra A. Isso faz-nos pensar que todas as outras devem estar corretas. Ó, os poros da carioteca selecionam o que entra e o que sai do núcleo. Isso é muito bom para proteger o DNA de substâncias que possam causar mal para ele e que estejam dispersas no citoplasma. E é verdade. A carioteca permite que o núcleo e o citoplasma sejam diferentes quimicamente, já que existem esses poros seletivos aí. Então, o que está dentro do núcleo é quimicamente diferente do que está fora dele no citoplasma. Isso também é verdade. A carioteca comunica-se com o retículo endoplasmático. Olha só aqui o retículo endoplasmático, ó, rugoso, ó, já grudado na carioteca. E isso é a pura verdade também. Então, a resposta nossa incorreta é verdadeiramente a letra A. E, na 5, podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. Vamos ver quais são eles? Então, nessa última questão, queremos saber aqui os componentes do núcleo. A gente vê que em todas elas a carioteca, do núcleo eucariótico, a carioteca está presente. Então, a carioteca não vai conseguir diferenciar aqui para nós a resposta correta. E em todas as outras a gente vê alguma coisa que a gente tem no núcleo mesmo, mas fica algumas delas, algumas alternativas ficam faltando coisas que a gente tem no núcleo. Por exemplo, quando eu falo que tem carioteca, RNA, DNA e nucleossomo que é o DNA enrolado nas proteínas histonas ali na formação da cromatina, na formação do cromossomo. Então, está faltando aqui, por exemplo, o nucleolo, tá? Que é um componente básico do núcleo eucarioto, uma região onde é produzido o RNA ribossômico que vai formar os ribossomos. Então, por estar faltando, eu não vou marcar a letra A. Carioteca, nucleossomo, que eu já expliquei o que é, as histonas, que já estão aqui dentro do nucleossomo, e o nucleoplasma, que é a região onde o núcleo está disperso. Está faltando também o nucleolo aqui na letra B. Agora, carioteca, beleza, contempla a membrana. Cromatina, contempla o DNA e as histonas juntos, indicando aí todos os nucleossomos, né, que a gente apresenta no nosso DNA. Nucleolo, que é a região que produz o RNA ribossômico, e o nucleoplasma, a região total ali onde estão imersas essas estruturas. Então, a letra C, ela está completa, ela está citando todos os componentes básicos do núcleo. Por isso, nós vamos marcar letra C na questão 5, tá? Finalizando assim a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha. E semana que vem tem mais. Então, fiquem com Deus e até a próxima.